Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Foz Notícias desta segunda-feira começa agora. Veja os destaques de hoje. Segue internado o menino de 2 anos que sofreu queimaduras com a panela de pressão em Linhares neste final de semana. 2 homicídios na cidade também neste final de semana. OAB alerta para a ação de falsos advogados em demandas junto a Samarco, por indenizações. Suspeito de um crime em Jaguaré em 2023 foi preso pela polícia na Grande Vitória, direto de São Mateus. Os detalhes com J. Barbosa. Um motociclista morreu em um acidente próximo à Ponte Florentino Avidos, em Colatina. E no sul do estado, a operação policial fechou uma casa de prostituição em Ibatiba e Irupi. Esses e outros destaques agora no Foz Notícias. Segue internada a criança de 2 anos de idade que sofreu um acidente com uma panela de pressão em Linhares no final de semana. O menino sofreu graves queimaduras e foi socorrido por um helicóptero do Notaé. Um membro da equipe do SAMU que prestou socorro falou sobre a ocorrência. Segue internado no Hospital Infantil em Vitória o menino de 2 anos que sofreu queimaduras após derrubar uma panela de feijão na tarde de sábado, em Linhares. A criança precisou ser transportada em um helicóptero do Notaer. A Secretaria de Estado da Saúde não informou o estado de saúde do menino nem a porcentagem do quanto do corpo teria sido atingido, mas a equipe que fez o resgate disse que a criança estava estável no momento do socorro. Por meio de nota, a SESA informou que as informações sobre o prontuário e estado de saúde são repassados exclusivamente para familiares ou responsáveis legais. O técnico de enfermagem do SAMU relatou como aconteceu o atendimento. Então, o SAMU foi acionado para fazer a transferência das crianças, que foi acometida pela UPA infantil, onde ela teve ali 44% do seu corpo queimado. Hoje, para o SAMU estar acionando o Notaer, basta que apresente acima de 13%, já é motivo, já dá embasamento e gabarito para a gente estar acionando o Notaer para essas remoções de urgência. O SAMU ele detém uma unidade chamada USA, que é a unidade de suporte avançado, onde tem condutor, onde tem uma enfermeira e onde tem um médico de prontidão para prestar os melhores atendimentos à população. Ele deu dicas também de cuidados que se devem ter para evitar acidentes domésticos como esse. A maior recorrência dos índices de acidentes, a maioria deles domésticos, envolvendo crianças principalmente, porque é onde os pais, os familiares devem redobrar o cuidado. Tem um fogão, tem panelas com o cabo virado para fora do fogão. Você pode estar evitando de estar deixando, porque uma criança passa, bate a mão, ela com curiosidade, derruba em cima dela, Você tem fiações elétricas, você tem lugares com produtos químicos, principalmente também, ou seja, aqueles produtos de limpeza que ficam ali, você tem que procurar manter ele num local elevado, fora do alcance da criança. Tudo isso ajuda e contribui para evitar esse tipo de acidente. A gente deseja plena recuperação à criança. 2 homicídios aconteceram em Linhares neste final de semana. Confira agora num giro policial. Um homem de 27 anos, identificado como Anderson Rodrigues Ferreira, foi assassinado no bairro Araçá. Testemunhas informaram que 2 homens em uma motocicleta teriam cometido o homicídio. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Rio Doce, mas já chegou ao local sem vida. A polícia investiga o caso e pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações sejam repassadas pelo 181 ou 190. As ligações são gratuitas e anônimas. No bairro Nova Esperança, Wesley Sepulcro, de 30 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma casa na noite de sábado. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu na casa de uma suposta namorada da vítima. De acordo com informações, moradores escutaram vários disparos e viram uma mulher saindo do imóvel e entrando em um carro. A PM informou que o corpo de Wesley foi encontrado caído no chão da casa com marcas de tiros. A Polícia Civil iniciou as investigações, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. E morreu no hospital o adolescente de 15 anos atingido por um tiro de espingarda na nuca no interior de Linhares. O caso foi na semana passada, quando a prima da vítima disse que atirou acidentalmente.
Danilo de Souza dos Santos Soares não resistiu aos ferimentos e faleceu no último domingo. Ele estava internado desde o dia 9 de março, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo enquanto dormia na casa de um amigo, na localidade de Baixo Quartel. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio e a principal linha de investigação aponta para um disparo acidental ocorrido durante uma brincadeira. A prima do adolescente relatou que pediu ao namorado para entregar-lhe a arma, com o intuito de acordar os amigos, momento em que o disparo fatal ocorreu. O sepultamento do jovem aconteceu na manhã desta segunda-feira. Familiares e amigos estavam bastante abalados. Eu não vou ter palavra para isso que aconteceu com ele. Nessa semana que ele foi para a roça, que aconteceu, esse acontecido, eu tinha relacionado o Danilo para um jogo amistoso contra o Linhares. E o Danilo falou que não ia porque ele ia para a roça mais cedo. Então o sentimento que eu tenho é uma perda muito grande por um aluno muito disciplinado. Então, o Danilo era uma criança como qualquer outra criança, né? Adolescente, que tinha um sonho de ser um jogador de futebol e dar uma qualidade de vida melhor para a família. E foi interrompido, infelizmente, né, por essa situação toda. O sentimento da família agora é de esperar só o tempo, né? Porque se trata de duas famílias nessa situação, né? Então, assim, a gente vai aguardar o tempo. É o tempo que vai dar essa resposta toda pra gente, porque a gente, como família, a gente nem sabe nem o que dizer na situação. Nossos sentimentos à família, né? Um acidente perto da ponte Florentino Avidos, em Colatina, terminou com a morte de um motociclista. O carro branco que você vê no vídeo é de um motorista de aplicativo que, de acordo com a polícia, teria feito uma manobra indevida ao sair da ponte Florentino Avidos. Nesse momento, o acidente que resultou na morte de Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, de 19 anos, já tinha acontecido. O acidente aconteceu nesse trecho do lado norte da ponte Florentino Avidos, aqui em Colatina. De acordo com o boletim, Kleber seguia de São Silvano para o centro, o dia ainda nem tinha clareado, e ao mesmo tempo o motorista de aplicativo seguia do centro para o bairro Honório Fraga. Ele precisaria fazer o contorno antes de ter acesso ao bairro, porém entrou direto. Kleber teria se assustado e, nesse momento, perdido o controle da moto e batido na mureta da ponte. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Quando ele chegou na altura da ponte para entrar na ponte, um veículo Voyage branco embicou para fazer uma manobra irregular. Nesse momento, ele se assustou, perdeu o equilíbrio, bateu contra a mureta da ponte e logo em seguida foi socorrido para o pronto-socorro pelo SAMU. E no pronto-socorro ele evoluiu para o óbito. De acordo com testemunhas, o motorista do Voyage envolvido na situação parou e chamou o resgate, mas não permaneceu no local. O SAMU chegou rápido e socorreu o rapaz até o Hospital Estadual Silvio Avidos, mas Kleber não resistiu. Ele parou, segundo relatos, ligou para o SAMU, mas com medo, né, do que poderia acontecer, ele foi embora e mais tarde ele se apresentou no batalhão. Tinha os motociclistas, diz ele que tinha os motociclistas seguindo ele e em seguida a gente pegou e encaminhou ele dando prosseguimento à ocorrência, a gente apresentou ele na delegacia. Foi feito o bafômetro do 0,0, ele não constatou embriaguez. No início de fevereiro deste ano, outra motorista fez a mesma manobra indevida no local, saindo da ponte direto para o acesso ao bairro Honório Fraga, sem fazer o contorno. Na ocasião, o carro dela atingiu outro carro que estava parado no sinal, capotou e acabou de rodas para o ar. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. Uma jovem também fez essa manobra, vindo a colidir com o veículo e capotando, ficando com o pneu para cima. Não chegamos a fazer o bafômetro, que ela se negou a fazer o bafômetro, mas ela foi feita constatação que ela tinha bebido. Ela mesma falou que bebeu, não iria fazer. A gente caminhou para a delegacia onde foi feito o flagrante. Ali é uma região que é proibido aquela conversão, tem que ser feito o retorno, o contorno e retornar ali e entrar à direita. Entrando à direita ali nem é preciso passar no sinal, ali já pode chegar com muito cuidado, porque tem uma faixa de pedestre e adentrar à direita. E agora a gente vai ver como fica o tempo nesta terça-feira. O tempo segue instável em todo o Espírito Santo, temperaturas amenas em Linhares, mínima de 22, máxima 29 graus. Colatina, variação entre 21 e 30 graus.
São Mateus, mínima de 23, máxima de 29. Em Cachoeiro, mínima de 21, máxima 31. Vitória, mínima de 23 e a máxima 29 graus. A seguir, a gente fala sobre a prisão de um suspeito de um crime em Jaguaré em 2023. Ele acabou preso em Cariacica. Veja outros destaques da nossa região. De volta com o segundo bloco do Foz Notícias de hoje, a subseção da OAB de Linhares tem recebido denúncias de que falsos advogados estão atuando como representantes de afetados pelo desastre de Mariana para receber indenização. O presidente da subseção do município falou sobre este assunto. O caso Samarco tem repercussões tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Só que para você saber se tem direito à indenização ou se você foi impactado de alguma forma, você tem que procurar um advogado de confiança. Quando você vê no poste qualquer número de profissional falando, olha, receba X da Samarco, só me ligar, ou um alto-falante na sua cidade passando, não caia nessa. É golpe sim, porque é uma forma irregular e criminal de se fazer uma possível publicidade sobre o caso. Nenhum advogado pode fazer isso. Então, se a pessoa está fazendo, primeiro, não é de confiança. Segundo, está infringindo o estatuto da OAB. Terceiro, deve ser devidamente penalizada. No entanto, o que a gente percebe no dia a dia é que a maioria que faz esse tipo de propaganda sequer estudou um período de direito na vida. Então, assim, inclusive a gente está aqui numa reportagem, eu tive um profissional da comunicação que foi me relatar que um amigo dele que joga futebol, que nunca fez direito na vida, pediu os documentos para ver se tinha direito à indenização da Samarco. Como é que alguém pode passar os documentos que são sensíveis de forma tão fácil assim? Então a população tem que ficar em alerta, porque às vezes é passando um documento desse que depois faz um empréstimo em seu nome, que faz qualquer tipo outro de dano à sua imagem. Então nós temos que alertar enquanto advogados, e eu falo o seguinte, procure o advogado de sua confiança. Ah, Tiago, eu não tenho advogado de confiança. Vá a pé no centro da sua cidade, por exemplo, entre um escritório físico e procure um advogado olhando no olho dele e não aceitando falsas promessas, propagandas irregulares, porque, infelizmente, todos os dias nós temos notícias de pessoas que estão sendo prejudicadas por falsos profissionais. Isso aí, toda atenção é pouca, né? O suspeito de um crime que aconteceu no ano de 2023 em Jaguaré foi preso pela polícia no final de semana em Cariacica, na Grande Vitória. J. Barbosa, direto de São Mateus, tem os detalhes pra gente. Olá, Cláudio Alves, é isso mesmo, hein? O homem foi preso e é o terceiro suspeito do assassinato. A vítima foi atingida por tiros dentro de um Fiat Uno. Teria sido morta porque estava em companhia do motorista, que, segundo a polícia, era o alvo dos criminosos. Um homem de 36 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso na última sexta-feira em Cariacica. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como integrante do trio criminoso responsável pelo assassinato de Damiana Conceição dos Santos, ocorrido em 7 de outubro de 2023, na comunidade de Fátima, zona rural de Jaguaré. O suspeito estava foragido desde a data do crime e foi localizado graças ao sistema de reconhecimento facial. Outros dois acusados, Fabrício da Costa Venâncio, de 30 anos, e Paulo Nova da Rocha, de 49 anos, foram presos em janeiro de 2024. Eles são apontados como os executores do homicídio. Damiana havia contratado um motorista de aplicativo para ir ao centro de Jaguaré fazer compras, acompanhada do filho de 12 anos. No retorno, solicitou uma parada na casa de uma amiga para pegar algumas roupas. Foi nesse momento que os criminosos em outro veículo aproveitaram a oportunidade para disparar contra o carro. Damiana morreu no local. A criança e o motorista do carro escaparam ilesos. Segundo investigações da Polícia Civil, o alvo dos criminosos não era Damiana, e sim o motorista do carro. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime. A polícia segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime. E a Polícia Civil também prendeu envolvidos em um homicídio no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra.
Durante uma operação da Polícia Civil na manhã da última sexta-feira, 2 homens de 31 e 30 anos e uma mulher de 35 anos foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária. Eles são investigados pelo envolvimento no homicídio qualificado de Adenilson Vitor, de 46 anos. O crime aconteceu no dia 9 de novembro de 2024, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Na ocasião, a vítima foi baleada após tentar arrombar o portão da casa da ex-mulher. Segundo relatos, enquanto ele chutava o portão, um carro preto parou e o criminoso atirou contra a vítima, fugindo em seguida. A informação é da titular da Delegacia de Polícia Civil de Conceição da Barra, delegada Geice Narcisa. A operação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia de Pedro Canário, da Regional de São Mateus, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais e das Polícias Militar e Penal. Os presos foram encaminhados para o plantão da 18ª Delegacia Regional em São Mateus e depois para o presídio. Mudando de assunto, estudantes de engenharia de petróleo da UFES participaram na última semana do 15º Petro-UFES. Recuperação de óleo e gás. Foi um dos temas do 15º encontro do Petro-UFES, que tem como principal objetivo ajudar estudantes de engenharia a ganhar mais conhecimento para se inserir no mercado de trabalho. O tema do nosso evento em geral é sobre recuperação de óleo e gás. E a gente vai estar tentando abordar sobre a recuperação focando no Espírito Santo, para a gente trazer uma visão para o Espírito Santo. E a gente convidou palestrantes de diversas regiões, principalmente locais aqui, empresários locais aqui, das empresas locais aqui, para falar um pouco, abordar um pouco, falar sobre os desafios que eles enfrentam, que as empresas enfrentam, e dar oportunidade para os alunos, para eles entenderem melhor como funciona toda a produção de óleo e gás aqui no Espírito Santo, qual é todo o processo, e incentivar cada vez mais os alunos a participarem desse evento, que é muito importante para nós e ajuda a gente como formação como alunos para se inserir no mercado de trabalho. De acordo com o estudante, as visitas técnicas são importantes para que os alunos tenham conhecimento na prática sobre o que aprenderam em sala de aula. Essas visitas são extremamente importantes porque na universidade é muito difícil a gente fazer com que o professor leve a gente para conhecer a prática. Então a gente conhece muito da teoria e a gente não vê a prática. Então essas visitas técnicas acaba que a gente consegue ver todo o processo operacional que a gente não vê em sala de aula, que a gente não consegue ver dentro da sala. A gente consegue ir além disso aí. Para a Adria Calisto, os minicursos realizados nos dias do evento, tanto para quem está iniciando ou para os alunos mais avançados, são fundamentais para a formação do profissional. Esse ano a gente teve minicurso de estimulação de poços com Carlos Alberto Pedroso, que faz parte da SPE Macaé. E assim, para todos, acredito, a gente tem aqui alunos desde o segundo período de engenharia de petróleo até os finalistas do curso. Então, acredito que foi muito proveitoso para todos, porque o minicurso transitou em diversas matérias, né, que a gente teve durante essa trajetória da faculdade. Eu, como quase finalista, pude notar que transitou em diversos conteúdos que a gente já viu, foram interligados, então acho que para todos acaba sendo muito proveitoso, até mesmo para quem ainda não fez as disciplinas, que foi de um jeito muito didático. Com isso encerramos a nossa participação de hoje, aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. Veja agora as cotações do agro. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 2.451 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.940. Café Conilon tipo 78, R$ 1.935 a saca. A pimenta do reino permanece em R$ 32,75 o quilo e a saca do cacau, R$ 2.840. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A polícia apreendeu armas, drogas e dinheiro durante uma operação no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. 3 homens e uma mulher foram detidos, e levados para a delegacia. A ação teve início após denúncias de que um homem utilizava a própria casa para guardar e distribuir drogas. As equipes da Força Tática iniciaram uma operação. O rapaz foi abordado enquanto seguia para o local já conhecido como ponto de venda de drogas.
Com ele, a polícia encontrou 25 frascos de loló, 27 pinos de cocaína e R$ 507 em dinheiro. Dentro da casa foram apreendidos 89 pinos de cocaína, 168 pedras de crack, R$ 2.100 em espécie e diversos insumos para preparo e embalo de drogas. Ainda na casa, no segundo andar, os policiais encontraram mais de 2 quilos de cocaína, 196 gramas de crack, uma pistola, um revólver, uma arma falsa, R$ 56 mil em dinheiro, além de grande quantidade de munições e anotações do tráfico. 3 homens e uma mulher foram levados para a delegacia de Cachoeiro. Um deles tem mandado de prisão em aberto. E diariamente a gente apreende drogas em Cachoeiro. É diário isso. Essas 2 apreensões foram maiores e a segunda, principalmente, se caracteriza pelo tráfico ainda maior, porque foi uma pessoa a pé abordada e depois a gente teve o acesso ao local da fabricação, da formação de elementos de droga para poder vender. Segundo o comandante do 9º Batalhão de Cachoeiro, o material e principalmente as munições apreendidas chamam a atenção, mas ele ressalta que a corporação está preparada para combater esses crimes em Cachoeiro. Chama atenção, é preocupante, mas a polícia tem monitorado, são vários calibres, muitas munições apreendidas. Nós temos facções aqui em Cachoeiro, temos sim, mas não tem um histórico de conflagrar, de guerra e nem de ataque à polícia, né? Nós temos deixado bem claro, até através das nossas atuações, que ataque à polícia, a polícia está muito mais bem preparada, equipada, e não vale a pena, porque nós vamos enfrentar com técnica, legalidade, mas com força. A polícia também fechou casas de prostituição nas cidades de Ibatiba e Irupi, também no sul do estado. A ação, que contou com o apoio do Ministério Público, dá continuidade às investigações iniciadas há 8 meses e resultou na interdição judicial de 8 estabelecimentos. Esses locais eram identificados como pontos de prostituição e estavam associados a outros crimes, como tráfico de drogas, roubos, homicídios e acidentes automobilísticos. Durante a operação, os policiais fiscalizaram os 8 locais já interditados anteriormente. Foi constatado que um deles voltou a funcionar sob a administração de uma nova pessoa, ainda não investigada. Além disso, 3 novos pontos de prostituição foram identificados, sendo 2 em Ibatiba e 1 em Irupi. Entre os novos locais, 2 foram abertos por uma mulher de 36 anos, que já responde a processos judiciais, um criminal e outro civil, podendo ser multada em até 40 mil pelo descumprimento das ordens judiciais. Durante a operação, a polícia flagrou uma situação de favorecimento à prostituição e rufanismo, que é o lucro com a prostituição de outra pessoa, resultando na prisão em flagrante de uma mulher de 42 anos, responsável pelo local. A operação contou com a participação de 22 policiais civis e militares e o apoio de 9 viaturas. Aí o bom trabalho da polícia, né? A vacina contra a gripe para crianças, idosos e gestantes vai passar a ser permanente agora nos postos de saúde. Letícia veio ao posto de saúde trazer o filho de apenas 5 meses para vacinar. Ela sabe bem a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Para ela, quanto mais vacina disponível para a população, é melhor, ainda mais a da gripe. Eu acho muito importante, né? Porque tão bebezinho, tão igual ele, nasceu de 8 meses, e para ele, né, como mãe, tem que proteger ele. Então, eu acho muito importante. Então, nesse tempo agora, que vai começar do mês de março até agosto, então a gripe vai aumentar, né? Então, é bom proteger meu bebezinho, né, filho? Agora, o Programa Nacional de Imunizações passa a contar com a vacina contra o vírus da gripe, a influenza, no calendário de vacinação. Crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos vão poder se imunizar contra as variantes mais presentes no vírus, sem a necessidade de esperar por uma campanha. Geralmente, a vacina de influenza, ela é uma vacina que ocorre na sazonalidade do vírus influenza. Então, ela comumente ocorria dos meses de abril até setembro, né, que é o período maior de sazonalidade.
ou enquanto durasse os estoques. Então, a vacina de influenza ela era prioritariamente para todos aqueles grupos da campanha. Aí agora ela vai fazer parte da rotina. O que é? Vai estar disponível de janeiro a dezembro. A mudança na estratégia busca ampliar o número de pessoas vacinadas contra a gripe em todo o país. No ano passado, o Espírito Santo se destacou no cenário nacional como o estado que apresentou o maior índice de vacinação do país, com quase 70% da população vacinada. Mas, apesar da importante posição, o número alcançado pelo estado ainda está abaixo da meta recomendada, que é de 90%. É muito importante que os pais compreendam a necessidade de vacinar os seus filhos. Um exemplo que nós vimos aí e ainda estamos vivendo é o retorno da coqueluche. O Brasil, o Espírito Santo, Cachoeiro, teve muitos casos de coqueluche e até óbitos. Existem muita desinformação em relação à vacina, à eficácia da vacina. Mas pai, mãe, procure informação na sala de vacina com um profissional que realmente entende de vacina para desmistificar qualquer informação que não vá de encontro à saúde da criança. As campanhas vacinais contra a influenza vão permanecer como estratégia para outros grupos, como profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, entre outras. A coordenadora do Programa de Imunizações de Cachoeiro destaca ainda que o Ministério da Saúde também divulgou outras mudanças no calendário nacional de vacinação. A atualização inclui mudanças na imunização contra poliomielite, rotavírus e Covid-19. O Ministério estabeleceu uma nova idade para a rotavírus, tanto a primeira quanto a segunda dose. Então, a primeira dose pode ser feita até menos de um ano, ou seja, 11 meses e 29 dias, né? E a segunda dose até 1 ano e 11 meses e 29 dias. A partir do final do ano passado, ele retirou de circulação no Brasil inteiro a vacina oral de poliomielite, que é a gotinha, a VOP, e substituiu por um reforço da vacina poliomielite inativada, que é a VIP, que é a vacina intramuscular. E recente teve essa mudança da vacina de Covid. A vacina de Covid agora ela é rotina para as crianças, gestantes e idosos. Em Cachoeiro, a vacina da gripe estará disponível nos postos de saúde até o começo do mês de abril, uma iniciativa aprovada pela população. Acho importante, muito importante, até porque essas vacinas que se vem a vacina é porque é importante para as crianças, né? Então eu acho importante sim dar a vacinação, todas as vacinas, não deixar nenhuma passar. É muito importante tomarmos assim, principalmente tanto pelos idosos, pelas crianças. Eu mesmo, como tenho netos, então é bom sempre eles estarem imunizados por causa da gripe, que pega qualquer coisinha, brinca, mexe com muita coisa, então isso aí para as mães ficarem alertas, tem que dar a vacina, não deixar passar, que é muito importante. Por hoje é só, minha gente. Siga as redes sociais da TV Foz no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição. Até lá.